E aí, pessoal, tudo bem? Até agora, nós já conseguimos explorar alguns conceitos mais básicos de química orgânica, mas para que a gente consiga conversar sobre alguns conceitos mais avançados que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente precisa entender melhor como que elétrons funcionam. Especificamente, a gente precisa entender melhor como que os elétrons estão dispostos ao redor do núcleo. Vocês já devem ter visto algumas representações de átomos como essas aqui. A gente mostra o núcleo aqui no centro e camadas eletrônicas circulares concêntricas mostrando os elétrons enquanto partículas, desde as camadas mais internas até as camadas mais externas. Ou então vocês já podem ter visto uma representação como essa, que costuma ser mais popular, com o núcleo no centro e os elétrons enquanto partículas circulando em órbitas ao redor desse núcleo. E nós mesmos, nas últimas aulas, descrevemos os elétrons como pontinhos, como partículas que podem ser compartilhadas entre os átomos. Na verdade, esses tipos de representações não são extremamente fiéis ao que o elétron é. Elétrons são um pouco mais complicadas que isso. Na verdade, elétrons são muito estranhos. Lá pelo início do século XX, a gente começou a descobrir que os elétrons se comportam ao mesmo tempo como partículas e também como ondas. Então, se a gente quiser entender melhor como elétrons funcionam, a gente precisa levar em conta essas duas naturezas dos elétrons. E isso aqui deu origem a toda uma área da física que se dedica a descrever essa dualidade onda-partícula dos elétrons, que é a mecânica quântica. Nesse curso a gente não vai explorar mecânica quântica, mas a gente vai passar rapidamente por algumas observações da mecânica quântica para entender melhor como que os elétrons se comportam, para que a gente possa usar aqui no contexto da química orgânica. Bom, para começar, a gente pode descrever ondas usando equações. E se a gente considerar que o elétron se comporta como uma onda, a gente pode também escrever uma equação de onda que vai descrever o comportamento desses elétrons. Essa equação, por sua vez, ela vai ter várias soluções, que a gente chama de funções de onda. A gente pode simbolizar por ψ1, ψ2, ψ3. E essas soluções, essas funções de onda, correspondem a níveis de energia permitidos para o elétron. Ou seja, o elétron pode existir somente em um desses níveis de energia. É isso que a gente quer falar quando a gente diz que a energia do elétron é quantizada. Então, para cada ponto no espaço ao redor do núcleo, a gente consegue calcular o valor para cada função de onda, ψ1, ψ2, ψ3 e assim por diante. Bom, mas o que isso nos diz sobre onde que a gente encontra os elétrons? Bom, a gente pode tomar esse valor da função de onda em um determinado ponto e elevá-lo ao quadrado, e com isso a gente indica a probabilidade de encontrar um elétron nessa região. Bom, se a gente fizer isso ao longo das regiões ao redor do núcleo, a gente chega em uma representação gráfica da probabilidade de encontrar um elétron nesse nível de energia específico. E com isso a gente pode definir os orbitais atômicos. O que é um orbital atômico? É a representação gráfica tridimensional da probabilidade de a gente encontrar um elétron nesse nível de energia. E a gente define então essa região do espaço que contém a maior parte da densidade eletrônica. Se a gente calcular essa probabilidade de encontrar elétrons, a gente vê que ela diminui conforme a gente se afasta do núcleo. Apesar de ela diminuir muito, ela nunca chega a zero. Então, se a gente quiser considerar a região ao redor do núcleo que contém 100% da densidade eletrônica, a gente teria que considerar o universo inteiro. E isso não é muito prático. Então, a gente costuma definir aqui esse limite, esse limiar de 90% a 95% da densidade eletrônica. Então, a gente sabe com um bom grau de certeza que a nossa densidade eletrônica está concentrada dentro dessa região que a gente definiu no orbital atômico. E vejam que agora a gente não está mais falando de elétrons como partículas que estão presentes em um local ou no outro. Agora a gente está falando de regiões difusas no qual a gente tem uma certa probabilidade de encontrar um elétron. Agora a gente está falando de densidade eletrônica, né, que pode ser mais densa em uma região ou menos densa em outra. E a gente então consegue definir orbitais atômicos para cada um daqueles níveis de energia especificados pelas funções de onda. E o formato desses orbitais atômicos e a energia dos elétrons que habitam cada orbital vai variar de acordo com cada orbital.
Aqui em química orgânica a gente vai focar principalmente nos orbitais S e P. Vocês devem lembrar que também existem orbitais D e F, mas eles não vão ser tão relevantes aqui no nosso contexto desse curso. Então vamos focar nos orbitais S e P que a gente vai encontrar mais frequentemente. O orbital S tem esse formato esférico, é o que eu acabei de mostrar nessa figura anterior. Os orbitais P costumam ter esse formato geral de alter. A gente tem esses dois lóbulos nos orbitais P. E eu desenhei esses dois lóbulos com cores diferentes porque eu quero demonstrar a fase desses elétrons. Então eu posso definir que nesse lóbulo vermelho o psi é positivo, ok? Então nesse lóbulo azul o valor de psi é negativo, ok? E aqui no centro a gente vai ter um nó, que é um ponto ou uma região onde o valor de psi é igual a zero. Veja que psi ao quadrado indica a minha probabilidade de encontrar um elétron naquele ponto. Aqui nesse nó, a nossa probabilidade de encontrar um elétron ali é zero. Portanto, esse nó nos indica uma região onde a gente nunca vai encontrar elétrons. Na verdade, aqui no orbital P, a gente tem um plano nodal que se estende aqui em todo esse plano perpendicular a esse alter. E vejam, quando eu falo de psi sendo positivo ou negativo, eu não estou falando de carga elétrica, ok? A gente já definiu que a carga elétrica do elétron é negativa. Quando eu estou falando do sinal positivo ou negativo de psi, eu estou falando da fase desses elétrons. E isso vem lá do comportamento de onda que esses elétrons têm. A gente pode ver esse conceito de fase um pouco melhor olhando para outras ondas. Aqui eu estou trazendo uma onda estacionária e a gente pode ver que esses pontos vermelhos representam nós, né? Eles sempre têm um valor de zero, enquanto as outras regiões oscilam, mas sempre essa região está oposta a essa e assim por diante, ou seja, essa é a fase dessa onda. E a gente pode observar isso também em ondas bidimensionais como essas, ok? Vejam que a gente tem uma oscilação, a gente tem uma região que está sempre com um sinal oposto de outra região, e aqui, no limite entre as duas, a gente tem um círculo que sempre vai ser zero, ok? Então seria também uma região que é um nó. E a mesma coisa aqui, a gente agora tem um nó ao longo dessa superfície, onde a gente tem o valor sempre zero, e essas outras regiões oscilam sempre com sinais opostos. Na verdade, essa representação aqui de baixo demonstra um corte transversal ao longo de um orbital 2p. E essa representação aqui de cima mostra um corte transversal de um orbital 2s. Bom, agora que a gente já viu o formato geral desses orbitais, eu quero passar pelos orbitais que a gente vai encontrar com mais frequência aqui em química orgânica. Primeiro, vamos começar com o orbital 1s. Ele é esférico e é como eu acabei de falar antes. O orbital 2s também vai ser esférico. Ele é maior porque ele está na segunda camada, enquanto o orbital 1s representa a primeira camada. E esse orbital 2s agora ele vai apresentar uma superfície nodal aqui. Ele vai apresentar uma região esférica aqui dentro que tem um sinal oposto ao resto dessa região esférica maior. Essa região com fase diferente não corresponde ao orbital S, elas inclusive têm tamanhos diferentes. Isso aqui tudo pertence ao orbital 2s. E nós temos também nossos orbitais 2p. A gente tem três orbitais 2p. Nós temos o orbital 2px, 2py e 2pz. Os três vão ter esse mesmo formato de alter, mas eles são diferentes na orientação. Okay? Vocês podem ver que o orbital 2px está direcionado ao longo do eixo x, o orbital 2py ao longo do eixo y e o orbital 2pz ao longo do eixo z, que na verdade é o eixo perpendicular a essa tela na qual tu está assistindo esse vídeo agora. Mas eu aqui estou representando, né, dessa maneira. Bom, vejam que esses três orbitais aqui são perpendiculares um em relação ao outro. Cada um deles tem um ângulo de 90 graus em relação aos outros dois. E aqui a gente sempre tem uma superfície nodal associada a cada um deles. O orbital 2px possui uma superfície nodal aqui no plano YZ. O orbital 2py possui uma superfície nodal aqui no plano XZ. E o orbital 2pz
possui uma superfície nodal aqui no plano XY. E aqui eu mostro um desenho um pouco mais bonito da representação gráfica desses orbitais, que vocês podem ver a diferença dos tamanhos do orbital 1s para o 2s e essa diferente orientação entre os orbitais 2p. E vejam aqui também em cima, a gente tem uma representação na forma desses pontos. Se fosse possível a gente tirar fotos e saber onde é que o elétron está, em um determinado momento, a gente poderia tirar várias fotos e reunir todos esses dados para fazer, então, esses gráficos, essas nuvens, mostrando onde que é mais provável da gente encontrar um elétron. Okay? Isso que essa representação aqui em cima quer nos dizer. E não somente o formato dos orbitais é diferente, como também a energia deles muda de acordo com o orbital que a gente está considerando. Vocês devem lembrar lá da distribuição eletrônica do Linus Pauling que a gente segue uma ordem para preencher os orbitais, de menor para maior energia. 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. E é a isso que eu estou me referindo aqui. Eu vou desenhar dessa maneira aqui ao longo de um eixo de energia para mostrar como que a energia aumenta de baixo para cima nesses orbitais. Então, a gente tem o orbital 1s menos energético, logo depois vem o orbital 2s, e logo depois vem nossos três orbitais 2p. Esses três orbitais 2p, a única diferença entre eles é a orientação. A energia deles é exatamente igual. A gente costuma falar que esses são orbitais degenerados, ou seja, possuem a mesma energia. Se eu quiser colocar um elétron aqui em um desses orbitais, é indiferente qual orbital o elétron vai ocupar, porque a energia deles é a mesma. E vocês devem se lembrar que quando a gente faz essa distribuição eletrônica dos elementos, a gente começa ocupando primeiro os orbitais de menor energia e depois vai para os orbitais de maior energia. Os elétrons eles vão tender a ocupar os orbitais menos energéticos, porque isso traz mais estabilidade para o sistema. E vocês também devem se lembrar que cada orbital pode acomodar até um máximo de 2 elétrons. Por isso que a gente tem 1s2, 2s2, 2p6. Bom, agora que a gente já reviu isso, vamos fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos para ver como que ocorre essa distribuição dos elétrons nos orbitais atômicos. Vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, coitado, então não tem muito o que fazer aqui. Esse um elétron vai ocupar esse orbital 1s, que é o menos energético, e é isso que o hidrogênio tem. Se a gente quiser fazer a distribuição eletrônica do hélio, a gente vai ver que o hélio tem 2 elétrons, então um dos elétrons vai aqui nesse orbital 1s, e o nosso segundo elétron também vai nesse orbital 1s. Se vocês devem lembrar também que quando eu tenho 2 elétrons ocupando o mesmo orbital, eles precisam ter spins opostos, e é isso que eu estou representando com o sentido dessas flechas. Ok? Então, hidrogênio e hélio só usam a primeira camada, a segunda camada deles está vazia. Eu vou pular na tabela periódica o lítio e o berílio, e o nosso próximo exemplo vai ser o boro. O boro ele tem 5 elétrons. Então, para fazer essa distribuição eletrônica, eu vou começar de baixo, vou colocar 1, 2, 3, 4, e para o meu quinto elétron eu posso colocar em qualquer um desses orbitais 2p, porque eles têm a mesma energia. Eu vou colocar aqui. Então nós temos a distribuição eletrônica para o boro. O nosso próximo elemento é o carbono. Isso aqui vai ser muito importante nas próximas aulas. Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele. O carbono tem 6 elétrons. Então a gente vai preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei o segundo elétron aqui porque existe uma pequena energia associada a emparelhar o elétron em um orbital que já possui um elétron. Então, eu estou colocando aqui no outro porque o elétron fica mais confortável dessa maneira. Ok? Então, essa vai ser a distribuição eletrônica do nosso carbono. Seguindo para o próximo elemento da tabela periódica, nós temos o nitrogênio. O nitrogênio tem 7 elétrons. Então, a gente vai fazer a distribuição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo elemento, oxigênio, ele tem 8 elétrons, então a gente vai distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam que agora eu preciso emparelhar com esse orbital que estava parcialmente preenchido. Nosso próximo elemento é o flúor, ele tem 9 elétrons e a gente vai preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por fim nós temos o neônio, que ele tem 10 elétrons. A gente vai preencher 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que agora ele tem todos os orbitais 2p preenchidos. Vejam que esse neônio ele tem 8 elétrons aqui na camada de valência, que é a segunda camada. Então ele já tem a sua estabilidade e ele é um gás nobre, ele não precisa fazer nenhuma ligação para se estabilizar. Beleza? Então vamos manter em mente esses diferentes níveis energéticos que os elétrons podem ocupar em cada átomo. A gente vai usar isso aqui para explicar mais conceitos de química orgânica nas próximas aulas.